Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Transformação e hoje eu tenho uma convidada muito especial, Lilian Primo, palestrante, empresária, investidora em startups. E aí, Lilian, se apresenta pra gente? Vanessa, obrigada pelo convite. Pessoal, um prazer estar aqui conversando com o teu público, falando sobre transformação. Nossa, é incrível aqui, porque eu acho que a gente é uma constante transformação, né, Vanessa? Até por isso que a Verdade. gente se conectou. E eu acho que isso é o que a gente leva nessa vida, nessa transformação que a gente vai fazendo para a gente ir para um próximo nível, a gente ir evoluindo. Verdade. Mas me apresentando, vou aproveitar e já contar um pouquinho dessa trajetória. Como a Vanessa disse, eu sou palestrante, empreendedora, fui executiva de tecnologia numa multinacional, sou startupeira, investidora de startup, sou colunista em alguns veículos e colunista também na Rádio Nova Brasil FM. Eu brinco que eu sou empreendedora desde nova, Vanessa. Não sei se você sabe, mas com 12 anos de idade, eu abri um negocinho na frente do comércio do meu pai, porque desde os 8 ele me ensinou muito o que era empreender, né? Meus pais comerciantes vieram do Nordeste, o que eu honro muito, essa trajetória deles, eles para mim são um pilar fundamental, porque eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar não é a proporção ou o tamanho que cada um construía, é o que ele te ensinou a construir, independente do tamanho que foi feito, né? E eu trabalhei com eles ali no balcão, o meu pai me ensinou a amarrar dinheiro no elástico. Nossa, Troco, sabe, do caixa, você que pegar o dinheiro legal. do caixa, vamos contar o dinheiro à noite, amarra no elástico. Então eu comecei a dar valor, eu comecei a entender isso dentro de casa. Por muitas vezes eu coloquei o avental e servia na mesa as pessoas com 8 anos de idade, porque eu queria estar servindo, eu queria estar junto com eles, né? Então acho que desde muito nova eu aprendi a servir. E isso é uma coisa que a gente tem que ter hoje em dia, né? Nesse mundo que a gente vive. Aquele que serve, ele acaba sendo servido de alguma forma, né? Então eu acredito que o ser humano tem que pensar como é que ele está servindo o mundo, né? Como é que ele está fazendo aqui, como é que ele está deixando um legado. E desde muito nova eu aprendi isso com eles. E com 12 anos, minha mãe ela ia na 25 de março, uma região de São Paulo, onde vende coisas mais baratas, né? Tem de tudo. E ela ia lá comprar amenities, gilete, caneta, coisa para vender no comércio deles, e que era um restaurante e lanchonete na época. E eu pegava e ia com ela. E eu comecei a ver as coisas ali. Aí eu falei, mãe, eu vou querer começar a vender alguma coisa, porque eu queria fazer o meu dinheiro. E o meu irmão, ele trabalhava numa editora, e olha que coisa, né? Família, né? Ele pegava o ticket, a alimentação dele, levava a marmita e me dava o ticket como se fosse uma mesada, porque eu ajudava ele em várias coisas. E eu trocava aquele ticket, fazia dinheiro, porque naquela época dava para trocar o ticket por dinheiro, Sim. e eu tinha o meu dinheiro, que por incrível que pareça, Vanessa, eu emprestava para os meus próprios irmãos a juros, ou seja, eles precisavam de dinheiro, eu sempre tinha. Então R$ 10, você me volta 11, me volta 12 depois. E com aquele dinheiro eu comecei a comprar os amenities e comecei a vender na frente do comércio deles. E eu comprei brinquinho, comprei coisas que as pessoas podiam passar e comprar lá na frente. O fato é que não deu certo, porque eu não testei a minha persona. Que é uma coisa que acontece muito nesse ambiente de startups, né? Às vezes a gente não testa a persona, a gente não vê o mercado, e eu ali na frente não tinha um público para comprar. Talvez se eu tivesse levado na escola naquele momento, eu tivesse pessoas que comprariam aquele meu produto. Mas eu testei, por algum tempo eu fiquei ali na frente tentando vender. Eram 2 caixas de cerveja e um tabuleiro de botão e uma toalha. E eu colocava ali em cima e tentava vender. Ou seja, já aprendi a dar o troco, eu já aprendi o valor do dinheiro. Teve mercadoria que ficou parada, porque eu não consegui vender depois e parei. E aí eu fui para informática. Aí eu comecei a estudar Windows, Word, PowerPoint, Excel, numa escola do bairro. Eu já estava estudando inglês, também numa escola lá no bairro. E aí quando eu fiz 14 anos, que eu já tinha feito todos os cursos de informática, a dona da escola falou: Lilian, vem ser monitora e acompanhar um professor. Aí quando eu cheguei para acompanhar aquele professor, o professor tinha faltado. Aí a dona da escola falou: Lilian, o professor não veio, tá aqui o avental, a apostila da aula, os alunos estão na sala, entre da aula. Eu tive 5 minutos, eu lembro, Vanessa, claramente eu dobrando o avental, porque ele era grande para mim. E eu olhando a apostila assim por 5 minutos e entrando na sala para dar aula. E as pessoas todas mais velhas do que eu, poxa, 14 anos de idade, um horário noturno, naquela época, pô, já faz um tempo, né? Foi uma coisa assim que me impactou, de encarar um desafio, né? E eu Legal. lembro que foi o primeiro que eu encarei com uma força muito grande. E dali em diante, muita coisa foi acontecendo. Eu virei professora de 8 turmas quando eu saí da sala, o professor não foi mais.
E aí comecei a estudar sempre mais, fiz cursos de tecnologia de redes, fiz formação em sistemas de informação, fui trilhando para uma carreira de tecnologia. Aí na IBM eu fiquei por 9 anos, ou por 16 anos quase, onde eu tive durante 11 anos posições que envolviam a área de vendas. Eu cheguei a fazer assignments, cheguei para fora do país, atuar na Índia em projeto social, fazendo todo um trabalho de consultoria. Eu cheguei a levar clientes para fora do país por diversos momentos, para eventos. A gente tinha o que tinham vários eventos que envolviam tecnologia. Então, eu gostava muito disso, né? De estar levando, de estar servindo, de estar entregando, de estar interagindo com os clientes. Até que chegou a mudar a virada de chave, porque eu já tinha ido para o Vale do Silício e tinha ido para Israel. Minhas férias sempre foi para estudar, eu adorava estudar. Eu passeava e estudava alguma coisa. Tem um curso para fazer. Quando eu fiz a minha imersão no Canadá, também foi assim, para reforçar o meu inglês. E aí, depois de passar esse período, quase 16 anos lá, entrando como estagiária, tudo, surgiu uma oportunidade de entrar no ecossistema de startup mesmo, e já ter mentorado startups, já ter participado de boards. Isso aconteceu em qual período? Qual ano? 2020, no meio da pandemia. Nossa. Isso foi chocante, porque eu já mentorizava startup, eu já participava de boards de aceleração, e aí veio essa oportunidade com esse meu sócio, eram 2, e falou, a gente quer aterrissar esse projeto, vamos precisar entrar com tanto cada um, você topa? Eu falei, topo. E eu estava num momento de transição mesmo de carreira. Eu falei, topo, vou ficar 6 meses tocando aqui e depois eu volto pro mercado. E as coisas aconteceram de uma forma diferente. Eu até estava concorrendo uma vaga numa outra Big Tech, indo bem, não ia ser nem para a vaga aqui no país. Mas aí eu estava torcendo para já não dar mais certo aquela vaga, porque eu já tinha, o bichinho do empreendedor empresarial tinha me picado. E aí eu falei, não, vou testar. E fui testando esse modelo. O fato é que aquilo foi me abrindo outras portas, porque o meu mindset foi mudando, né? Ele foi se tornando mais um empreendedor empresarial. Então eu tive lá, abri a Mobile, uma startup no segmento de mobilidade elétrica, só que aí eu abri a LPAS, consultoria, onde eu comecei a ver um outro leque da Lilian, trazendo a mentoria, trazendo a palestrante, trazendo a Lilian colunista. Hoje eu sou colunista de 7 veículos, onde eu entrego conteúdos que envolvem tecnologia, empreendedorismo. Um deles é Startup, o IG Empreenda, Ed News. Eu entrego conteúdo para o FISEC, para a própria ANEFAC, que eu sou a head de startups e empreendedorismo. Faço parte do Instituto Êxito de Empreendedorismo, onde eu sou a presidente interina do conselho. Me formei em conselheira empresarial. Então, várias coisas foram acontecendo porque eu fui me permitindo, né? E eu acho que eu fui mudando. Eu acho que essa palavra que você traz muito bem aqui no seu podcast eu vivo em constante transformação. Igual borboleta. Eu acho que aqui você tinha que ter uma borboleta, porque eu acho que é isso. É verdade. E a gente vai se abrindo, né? Então, depois dessa mudança de sair do ambiente corporativo, eu comecei a sair do meu casulo. Só que eu precisei estar nesse casulo, porque essa empresa foi fundamental para me moldar, para me preparar, para ensinar para mim que eu tinha que ter vários passos. Eu fui tendo, a cada 2 anos eu ia mudando de posição. Eu tinha um mindset lá, que eu fui moldada por essa companhia também. Por mais que eu tivesse o meu, essa companhia me ajudou. Então, acho que na hora que você olha a Lilian, você vê a Lilian a todo momento fazendo alguma transformação, a todo momento se reinventando, né? E quando eu saio de uma Big Corp, eu começo a me reinventar mais ainda. E encontrando uma série de desafios que a gente vai conversando por aqui. Muito legal esse ponto que você traz, porque assim, a transformação, muitas pessoas querem transformar, né? O desejo de transformar, ele é real nas pessoas. Mas o que você conta da sua trajetória, uma linda trajetória de vida e profissional e pessoal, né? Do que você conta, é acima de tudo a ação. Então, até por isso que esse destaque na palavra ação, porque de nada adianta você querer transformar, fazer diferente, e foi exatamente isso, né? Você tinha muito forte esse interesse em servir, mas ao mesmo tempo o interesse em empreender, em usar a sua criatividade, algo que você pudesse criar associando esse seu objetivo de ajudar as pessoas, né? Isso que é interessante, é através da sua ação, de ter a coragem, porque acima de tudo, para você transformar, você precisa ter muita coragem, né? De largar o seu certo, vamos dizer assim, um ambiente seguro, a sua zona de conforto, e entrar no empreendedorismo, que é uma área extremamente desafiadora, né? Porque muitas pessoas acham que sair de uma posição numa SLT e uma grande empresa, né? Uma boa colocação profissional e entrar para o mercado do empreendedorismo é algo fácil, a pessoa vai trabalhar menos. Fala um pouco disso pra gente, né? Como que foi A pra gente você não empreender? para de trabalhar, né, Vanessa? Acho que menos não existe.
Hoje mesmo eu estava no café da manhã com meu marido e hoje ele vai para um jogo, aí eu falei, não, ele falou, o que você vai fazer então hoje à noite? Eu falei, não, eu quero descansar. Como assim? Você tá ficando velha? Eu falei, não, eu preciso descansar. Ele falou, a vida não é só trabalhar. Eu falei, mas eu não só trabalho, eu só tô dizendo que eu quero descansar, eu não quero sair, né? Porque a gente vive um ritmo muito acelerado de muitas coisas, porque a gente abre muitas portas. E quando você fala transformação, por exemplo, a comunicação. Eu, como colunista numa rádio, toda semana eu tenho que trazer um conteúdo que ele vai impactar onde eu vou estar servindo as pessoas. Eu tenho que ter ação nisso, eu tenho que construir isso. Colunista em vários veículos também. O que eu estou entregando para o meu leitor, né? Com qualidade, de forma que eu ajude a eles serem transformados, que eles tenham mais conteúdo, que eles vão para um próximo nível. Quando eu faço uma mentoria, da mesma forma. Quando eu faço uma palestra, poxa, uma palestra eu estou impactando milhares de pessoas. Eu estou ali para entregar, para realmente fazer com que as pessoas saiam transformadas, né? Então, toda ação que eu ponho a mão, que eu me toco, é para levar alguém para um próximo passo, para um próximo nível, para uma transformação. E não é fácil, porque tem dia que eu acordo e eu tenho um dia lotado de coisas que eu vou acabar às 1h30 da manhã. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter uma gestão do que a gente está fazendo, né? Lidar com o tempo. Por exemplo, eu coloquei na minha rotina que eu vou treinar 3 vezes por semana. E eu vou determinar o horário que eu vou conseguir treinar. Então, eu não vou treinar às 6 nem 7 da manhã, porque o meu personal ele não tem horário na agenda. Ele tem outras pessoas que só têm aquele horário. Então, ele pode às 10? Então tá, eu vou bloquear minha agenda das 10 às 11h30, onde eu vou treinar das 10 às 11 e esse vai ser o horário. Ah, não, mas é muito tarde. Não importa. É o horário que eu tenho, que eu determinei na minha agenda, que eu consegui encaixar com ele, porque eu sou dona da minha agenda e vou fazer isso. Eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Sim. E se eu vou trabalhar até 1, 2 da manhã, é uma opção minha. Mas eu acho que a disciplina ela é importante, né? A gente Verdade. saber que a gente tem que se organizar, tem que saber o que a gente tem que priorizar. E quando você vai para esse mundo empreendedor, você se abraçando um monte de coisa. Porque é gostoso também, é você pensar e usar a criatividade, como você bem trouxe, né? A gente estar num sábado de manhã, Verdade. gravando um podcast, gerando um conteúdo, porque eu podia estar dormindo. Mas não, a gente está aqui gerando ação, Sim. transformando, servindo, criando algo que pode impactar as pessoas e fazer com que elas evoluam, né? Porque eu acho que sempre eu penso assim, quando eu levo alguém, para eu levar alguém para um próximo nível, eu tenho que estar constantemente indo para o meu próximo nível. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre estou buscando melhorar. E não é melhorar só no trabalho, só nas entregas profissionais. É melhorar como ser humano, é muitas vezes fazendo alguma coisa que eu possa tirar um sorriso de uma pessoa e impactar ela, às vezes até com um projeto social, uma coisa que eu gosto de fazer nos meus aniversários, eu sempre falo, não me traz um presente, vamos pensar em alguém, né? E às vezes eu peço cesta básica, às vezes eu peço cobertor, esse ano foi cobertor. Inclusive, semana passada a gente foi numa aldeia indígena e eu fui levar, Que legal. 60 cobertores para um grupo que é uma parte da aldeia, porque não dá para atender todo mundo. E aí, tinham sobrado vários docinhos da minha festa junina, que eu tinha feito do aniversário. Aí eu já comprei outras coisas, aí já organizei uma festinha junina numa aldeia, num espaço da aldeia, né? Foram 60 pessoas impactadas, 60 cobertores que as pessoas receberam, né? E a maioria delas crianças. Então, para mim, poxa, pode ser uma ação pequena, mas para eles é uma ação muito grande. Sem Então, eu acho que dúvida. cada um fazendo um pouco Sim, a sua parte, né? vai Imagina, fazendo a você diferença. impactou 60 pessoas. Imagina se esse efeito multiplica, né, na nossa Exato, sociedade. exato. Quantos de nós podemos também ajudar, né, pessoas? Então, muito interessante E aí você fala um pouco dessa questão de conciliar a vida pessoal com a sua carreira, né? Eu acho que eu acho assim, até o brilho do empreendedorismo é essa questão da liberdade de tempo que eu brinco. Sim. Por mais que você trabalhe muitas horas por dia, e sem dúvida hoje, também como empreendedora, eu trabalho muito mais horas do que eu trabalhava no CLT. Eu falo, eu tinha uma vida muito mais limitada entre começar e terminar meu horário de trabalho do que hoje eu tenho. E tem dias também que eu vou até a madrugada, porque eu preciso fazer um determinado estudo para desenvolver um novo projeto. Outros dias, não, eu consigo dormir um pouco mais cedo. E como que você, assim, está conseguindo agora, nessa mudança um pouco, né, determinando essas novas prioridades na sua vida, conciliar essa agenda? É como você disse, eu determino o que eu quero fazer. Eu consigo dizer o que é prioridade, porque assim, tem um monte de coisa, tudo é urgente, mas eu tenho que tirar dali o que realmente é prioridade, porque tudo é para ontem. Tudo que a gente tem que construir é para ontem. E eu sempre fui assim também no meu ambiente corporativo, né? Quando eu trabalhava numa multinacional, de olhar o que eu tinha que priorizar dentre as tarefas. E por diversas vezes tem pratinho que ali não vai ficar 100%. Às vezes ele não vai ser naquele dia, às vezes ele vai cair. E você tem que, às vezes, fazer escolhas.
do que você vai realmente tocar, do que realmente vai acontecer e o que vai estar na frente. E uma coisa que eu sempre priorizei, que para mim é importante, é a minha família. Tá na frente. Porque eu falo que é saúde, família e depois vem o meu profissional. Só que o meu profissional tem que estar legal, tem que estar andando bem, porque é o proporcional que eu quero para mim, para minha família, para as coisas acontecerem. Eu penso exatamente igual a você. Para mim é o tripé que eu falo, né? Ele precisa parar em pé. Tudo tem que estar ok. A saúde, a família e a carreira. Se algum ponto tiver assim, com um ruídozinho não muito legal, parece que afeta todo o triângulo, né? Então, eu também penso exatamente como você. A família precisa, acho que entra até um pouco nessa questão de valores e princípios, né, Sim, Olília? sim. Eu, para mim, pra você ter uma ideia, eu fui para Paraíba, que eu gosto de palestrar. Adoro palestrar na Paraíba, gente. Fica a dica aí, quem quiser me convidar para palestrar na Paraíba, eu sou super flexível, porque minha avó mora lá. Ai, que delícia. Ela tem 96 anos, Uau! é uma fofa. E sempre que eu vou para lá, ela vai nas minhas palestras. Ela vai me Ai, assistir. E na última que eu fui, que foi no Paraíba Business Experience, ela foi me assistir e tinha uma sala de podcast. E aí eu consegui gravar um podcast com ela. Foi uma fofa, ela é incrível, ela tem uma cabeça brilhante. E é isso, né? E aí eu vejo traços que eu tenho que são dela, porque a gente traz muita coisa da nossa ancestralidade, né? sem Dos dúvida. nossos pais, dos nossos avós. São traços que a gente tem que aproveitar isso, né? E potencializar isso. E não ficar trazendo só o que, ai, traumas, coisas ruins, tem que ressignificar muita coisa. E eu acho que essa coisa do lidar é o nosso autoconhecimento, Vanessa. É a gente saber quem a gente é, por que que a gente está aqui, como que a gente quer lidar, o que que a gente quer encarar com as situações. Então eu falo que não tem a Lilian profissional e a Lilian pessoal, é a Lilian. Até você traz um ponto interessante, a questão das startups, né, é um mundo assim muito jovem, né? Os jovens têm ingressado nesse mercado de uma maneira bem interessante, não só como investidores, mas principalmente como os grandes criadores, né, de soluções diversas, seja na área da medicina, seja na área do agro e diversas outras situações. Mas existe às vezes uma guerra de gerações. Eu gosto muito de ter essa mescla dentro Sim, do ambiente que eu trabalho, de pessoas mais jovens com as pessoas mais sem dúvida. maduras, porque eu acho muito rica, né? Uhum. Como você mesmo falou, você tem a sua avó, que é uma pessoa que te inspira, uma pessoa que te traz criatividade, traz conhecimento, não só pela ancestralidade, mas pela vivência que ela teve, Sim. né? E como que você enxerga isso hoje no mundo das startups? Olha, sem dúvida é fundamental pensar na ancestralidade. Por exemplo, a minha outra falecida avó, vó Socorro, que eu amo demais, ainda está no céu. Ela era uma pessoa super empreendedora. Ela era uma pessoa que tinha a visão de ter imóvel, que hoje que o meu pai também tem, de construir, de ter o lance dos aluguéis, sabe? Ela tinha essa visão dela, né, de construir as coisas. Então, eu também trago esse traço dela, de construir coisas. E trago também esse traço dos meus pais. E quando eu vejo as startups, eu vejo de uma forma que elas têm que ser heterogêneas, sim, e têm que respeitar a visão do mais velho. E uma coisa que acontece muito hoje eu pego startups que às vezes elas não têm um projeto, um trabalho de governança, não tem toda uma estrutura que eu tenho uma visão que eu vim de uma Big Corp, Uhum. porque entrou naquele momento, não vamos testar MVP, o modelo, vamos pivotar, tipo, não olhou nem o básico que precisa ter na construção de uma empresa. Então, até trago um ponto que, por exemplo, e eu enfrentei isso, tá? Porque muitas vezes, na hora que você vai investir em startup ou na hora que você vai empreender numa startup, você não aprender toda a jornada, você tem desafios. Inclusive, eu tive desafios com Uhum. uma das minhas próprias startups. Por isso que eu trago isso. E a gente aprende com os erros. Só que melhor ainda do que aprender com os erros é aprender com quem já passou por isso e não errar. E quando eu trago mentorias, eu foco justamente nisso. Inclusive, eu lancei um curso, Vanessa, chamado Da Startup ao Equity. É o método LPA, o método Lilian Primo Albuquerque, onde eu trago realmente a jornada da startup, né? Como funciona uma startup, o que é um modelo de MVP, como você realiza um pitch, como cria um modelo de negócio, o que são aceleradoras, venture captures, incubadoras, quem são os bancos, os fundos de investimento, um processo de captação de uma forma digital, online, onde a pessoa consegue ter um overview sobre esse assunto, porque eu acho que falta democratizar muito esse tema, né? É um tema que ele ainda está aqui, as pessoas nem todas têm acesso. E a startup buscar por conhecimento é super importante. Então, eu acho que os jovens que não vivenciaram essa vida ainda de uma Big Corp têm que se atualizar. E acho que também aquele jovem empreendedor de 60 anos que não está acostumado com esse movimento de startup também tem que se atualizar. Eu acho que os dois se complementam. Então, eu acho super rico.
E eu gosto desse movimento, tanto que eu vou atrás. Eu fui para o Vale, eu fui para Israel, eu faço parte do ecossistema do Instituto ESSO de Empreendedorismo Latino-Americano, onde a maioria das pessoas são empreendedoras. Inclusive, fica uma dica: tem lá uma plataforma com mais de 1.000 conteúdos, vários cursos de empreendedorismo, desde inteligência artificial até inteligência emocional, de forma gratuita. O site é www.institutoexito.com.br. Eu sou responsável pelo conselho do Instituto. É um instituto que foi criado pelo Janguier Diniz e diversos empreendedores, e vem transformando muitas vidas, né? E eu acho que meu propósito é esse: eu transformar vidas por onde eu estou passando. Seja com o meu curso, seja com as minhas mentorias, e trazendo insights para as startups. Então, o que eu digo é: busquem mentores, busquem se conectar com as redes, né, com as pessoas, faça o seu network, entenda como as pessoas podem te trazer smart money, como é que elas podem te agregar valor, que muitas vezes não é só É financeiro, não é verdade. só dinheiro, né? É puro. Óbvio que aí você trouxe o ponto do investidor, né? Eu sou investidora anjo. Sou co-investidora na Bossa Nova, onde eu invisto em startups que tenham mulheres na liderança através do Pool Ladies, e sou do comitê. Então, eu decido qual das startups vai ser investida junto com o comitê. E agora também faço parte do comitê de inteligência artificial, inclusive estou com o Roberto Chiniachik. A gente é o board, ele e mais 2 pessoas, onde a gente também vai tomar a decisão das startups que têm esse core de inteligência artificial. E olho também isso, algumas coisas diretamente, onde eu entro com Smart Money, entro com caixa, e acho que é isso, né? Eu estou transformando e estou me transformando, porque na hora que eu vou atuar como uma startup, nossa, eu aprendo muito e eu pivoto até às vezes as coisas que eu estou fazendo, a forma como eu estou atuando no meu modelo, eu revisito para onde a Lilian quer ir, e aprendo com o jovem e aprendo com as pessoas que são mais maduras. Então, eu acho que Fantástico. esse mix é importante. Verdade, eu concordo com isso. E hoje o tema etarismo está tão sendo discutido, né? É uma pena. Eu acho que a gente Sim. vai dar alguns passos para trás se a gente entrar nessa questão de preconceito com idade. A gente tem que Uh-uh. usufruir exatamente o que você falou, né? Utilizar, porque esse smart money que você faz, a gente tem muito que extrair de conhecimento das pessoas que estão à nossa frente, que já vivenciaram mais, e é também com os jovens que têm uma mentalidade diferente, vêm com uma facilidade muito mais tecnológica, muito mais ágil. Então, acho que esse mix de gerações ele pode agregar demais para o desenvolvimento não só profissional, mas pessoal também, né? E aí você falou de mulheres na liderança. Eu vim percebendo assim no meu mercado financeiro que as mulheres elas têm tomado protagonismo nas finanças, né? Já desde dentro de casa, que era uma coisa meio masculina, não por uma questão de preconceito, mas uma questão assim, eu acho que é cultural mesmo, né? Do homem já tomar a frente das contas e eu tive clientes assim que ao falecer o principal provedor da casa, a mulher se viu totalmente cega, sem saber nem ao menos cuidar da própria despesa fixa que ela tinha ali durante a casa. E a gente vem passando por um processo de transformação. Agora tem uma legislação já que exige, né, até que o próprio salário seja, tenha Uhum. igualdade, né? Dentro da renda das empresas, cobra isso das empresas. Não acho que isso deveria ser necessário, mas já que dessa forma, talvez seja uma grande evolução, o primeiro passo para a gente evoluir para esse processo. E as mulheres vêm crescendo no mercado de trabalho, no mercado também do empreendedorismo, ganhando um poder financeiro. E como que você enxerga essa entrada das mulheres no mundo do empreendedorismo, ou até mesmo como investidoras? Ah, excelente. Inclusive, eu já faço o convite para as mulheres que quiserem ser investidoras, seja com a gente no Poolate, seja no Pool de IA, ou seja por outros caminhos também, porque às vezes você não quer colocar um aporte maior, mas você quer começar de uma forma menor. Tem um modelo crowdfunding, onde você pode colocar lá aporte através de plataforma, mas eu acho que tem que começar. Isso falando de startups, tá? E inclusive eu até digo que não tem que ser mais do que 10% do seu capital, tá? Porque eu acho que, bom, ninguém melhor para falar aqui de investimento Legal. como a própria Vanessa, mas eu sempre acredito que a gente tem que fazer algo bem heterogêneo. Eu faço um mix, imóvel, CDI, alguns com mais riscos, startup que é um super risco. E então, acho que tem que ter tem que ter esse mix. Tem que olhar para o dinheiro com carinho e falar: deixa eu cuidar de você, que eu acho que a gente tem que cuidar desse nosso caixa. Óbvio, tem aquelas coisas que a gente quer ter, que a gente quer comprar, que é da mulher, faz parte. A gente merece se presentear. E o quanto à gestão dentro de casa, eu acho que tem que ter uma conversa, tem que ser.
colaborativo. Por exemplo, quando eu vou investir em alguma coisa de startup, eu converso com meu marido, olha, eu vou por esse caminho, ele também conversa comigo, porque tem aquela que fala, ah, não, eu vou fazer porque eu sou a mulher e ele é o homem. Sim. Eu acho que não, eu acho que tem que ter uma conversa, tem que ser compartilhado do que vai ser desenvolvido. E dos dois lados. Tanto que eu falo, eu bato muito nesse ponto, no fundo, eu falo, gente, fala para os maridos trazerem as mulheres para participar junto, elas vão apoiar eles de fazerem mais investimentos, porque elas vão estar conhecendo, vão estar sabendo como é. Então eu quero cada vez estar trazendo mais esse conteúdo para todo mundo, seja para o homem, sejam para as mulheres, e dizer que tem as possibilidades de você estar se desenvolvendo, né? E eu acho que é uma oportunidade também de você testar, de você se descobrir. E eu tenho estou me descobrindo muito com o tema de startups. E não ter medo, né? Eu acho que a gente, quando olhar para o dinheiro, tem que ter cautela em tudo que vai fazer, Uhum. olhar por onde, analisar os riscos, entender aonde eu posso tomar tanto risco. Ah, não, eu vou para uma previdência que eu preciso de um risco menor, eu vou para um CDI que eu preciso de um risco bem menor. Não, esse tanto aqui eu posso ter um risco maior. Deixa eu colocar aqui num cenário de startup. Ou esse eu vou colocar num outro tipo de investimento também a longo prazo, com outro tipo de risco. Então, é tentar entender e ir trabalhando isso. Não deixa parado na conta, não. Deixa na poupança, não, porque ele vai ficar parado. Vai trabalhando. E eu acho que é isso, é tentar entender que o dinheiro ele é importante, ele faz parte, ele ajuda a gente a realizar sonhos. Por que eu gosto de dinheiro? Por que eu sou uma pessoa ambiciosa? E ser ambiciosa não é um defeito, porque eu quero realizar coisas. E não é só para mim, eu quero realizar coisas com as pessoas que eu amo. Eu tenho desejos e não são só meus. Sim. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ir para vários países e muitas vezes sozinha. Eu quero ir com outras pessoas, eu quero construir com mais gente, eu quero levar as pessoas que eu amo e gerar experiências. Eu gosto de gerar experiências, eu gosto de olhar para a pessoa e ela falar, Lilia, desde nova, tá? Porque as minhas amigas, por exemplo, elas nunca queriam sair. Eu falava, não, nós vamos. E ela, tipo, se tirar dentro de casa tarde da noite, falar, nós vamos para tal lugar. Não, Lilia, tô cansada. De sair, a pessoa tá quase de pijama, e depois ela voltar e falar, ainda bem que eu fui. Ai, que legal. Porque a experiência foi É legal, verdade. né? E o dinheiro essa, eu acho que a gente tem que desmistificar essa questão de que o dinheiro não traz felicidade, né? O dinheiro traz sim Sim. felicidade, ele te possibilita viver o que você deseja. Eu acho que as pessoas têm um trauma financeiro, né? Porque vivenciaram eventos ruins com o dinheiro, mas isso não é, a gente não pode considerar que isso é a máxima, né? Eu acho que isso são exceções da vida, sem dúvida. Tem eventos que são muito traumáticos, mas ter o dinheiro, a multiplicação do dinheiro, e acho que essa mentalidade de multiplicação é que falta um pouco no brasileiro para a gente conseguir ter uma sociedade próspera, uma sociedade abundante, uma sociedade rica, reduzir a pobreza, porque desde o momento que a gente também é abundante e rico, a gente pode ajudar ainda Exato, mais pessoas. exato. E esse ciclo do dinheiro que eu falo, o circular, né? O dinheiro ele precisa circular, a gente precisa multiplicar, mas a gente também precisa consumir, porque se você fica, eu até compartilhei no meu Instagram recentemente o caso de um cliente que ele tinha uma renda altíssima, guardava muito, tinha um patrimônio maravilhoso, mas ele não vivia. E a vida dava para eles, ele não doava, ele não viajava, ele não usufruía do dinheiro que ele ganhava. E a vida deu para ele prejuízos sazonais que aconteciam assim inesperados, que ele dava passos para trás e ele nunca chegava à independência financeira dele. E ele vivia nesse ciclo vicioso. Então, é importantíssimo ter essa mentalidade de investir bem o seu capital. E você tocou num ponto que eu acho muito interessante, essa questão do perfil do investidor, né? A startup, ela é considerada um investimento de alta volatilidade, Uhum. de alto risco, e por isso que você recomenda ali diversificar e ter um percentual de até 10% do patrimônio total financeiro. Mas eu percebo também, Lilian, não sei se da sua parte, né, nesse mundo das startups você enxerga isso. No meu mundo, ali, quando a gente considera bolsa de valores, né, investimentos mais agressivos, quando o brasileiro brinca que às vezes é assim, ele é conservador na baixa e agressivo na alta. O que você acha disso no mundo das startups? Isso acontece também? Eu acho que sim, porque às vezes você vê uma startup, um grande potencial nela. Ah, não, tá ali com um grande potencial, só que aí você não analisa exatamente toda a due diligence dela, ver se tá tudo certo. E eu acho que tem que ter esse critério, né? Que eu acho que compara um pouco do da baixa com o da alta. Entender o cenário financeiro. E aí eu acho que a gente entra aqui em análise, né? É pegar uma startup, olha, tá aqui, beleza. E a gente faz isso muito no fundo. A equipe, antes de trazer uma startup para a gente, ela já fez toda uma análise. Ela foi lá e analisou todo o KPI, todos os KPIs dela.
quais foram os faturamentos que ela teve nos últimos 12 meses, quais são as projeções que ela colocou, como ela calculou aquele valuation, qual foi o múltiplo utilizado naquele valuation, entende o mercado, e uma coisa super importante é entender o founder. Que eu acho que isso não tem tanto na hora que a gente analisa a bolsa, né? Porque na hora que você entende o founder, quem é aquele cara, o que ele está fazendo, por onde ele passou, o que ele já transformou, gera uma segurança. Porque no final da história são aquelas pessoas que vão transformar aquele negócio. E aí tem todo um contexto para ser feita uma análise. E aí nisso vai também o pitch. Aí em cima do pitch, a gente olha aquele pitch, vê como a pessoa se posicionou, vê o que ela trouxe, entende o modelo de negócio, entende o cenário de monetização, e aí, ok, não, foi, deu certo. Agora vai para um due diligence, vamos checar se tudo isso é verdade. Então tem todo um trabalho para se fazer o investimento. E muitas vezes as pessoas fazem o investimento sem passar por isso, sem olhar esse tipo de jornada. Inclusive, isso já aconteceu comigo. Então, olhar esse tipo de jornada é super importante, né? Ver todo esse contexto, entender tudo antes de ir para um risco alto. Pior que você ir para um risco alto é você ainda não ter estudado o tamanho do risco alto que você está indo, né? Seja na baixa, seja na alta. Ou seja, olha o cenário que você está aqui para depois você ir. E eu acho que isso é em tudo. É entender em todo o investimento que você vai fazer, por que eu estou indo, como que eu estou indo. E para tentar errar menos, porque errar faz parte muitas vezes, né? Que nem das X de startups que a gente investe, X vai dar certo, X não vai dar e faz parte. É tentar fazer esse mix, ter um equilíbrio e ter um retorno nessa média que você faz, que é o que acontece com a bolsa também, né? Sim, sim. Acho que tentar fazer essa porque organização. O que as pessoas fazem, geralmente, elas focam no resultado esperado, né? No retorno esperado. A escolha, ela acaba sendo baseada nisso, né? E aí, muitas das vezes, as pessoas se frustram, porque não entendem que, às vezes, o mercado ele vai ter um período de alta e baixa. E aí, entra no outro conceito de finanças comportamentais, que é o efeito manada. Aí começa a fugir do investimento de uma vez, e o investimento em startup é um investimento que eu acredito que seja de médio e longo prazo. Total. Né? Você não pode colocar o recurso lá e achar que num período de baixa você vai sair fugindo do recurso, porque você impacta toda a estrutura da empresa, né? E como que você já com a sua experiência em startup, como que você vê uma proteção, como que uma startup pode se proteger desse efeito manada para que não comprometa os demais investidores? O que eu sempre acredito é que a startup ela já tem que ter cabeça de próximas rodadas. Porque na hora que o investidor ele entra para fazer o investimento, ele quer que a startup cresça o valuation dela. Porque imagina que eu investi lá 50 mil naquela startup e ela vale 500 mil. Então eu tenho 10% daquele startup. Só um exemplo aqui fictício. Aí ela está valendo 500 mil, esse é o valuation dela. Ah, não, agora ela vai valer 1 milhão, porque ela foi para uma próxima rodada. Então, e aí ela vai valer daqui a pouco 10 milhões. Eu vou ter 10% de 10 milhões dessa startup, quando ela aumentou o valuation dela. Então, quando ela vai aumentando o nível de rodadas e ela vai crescendo o valuation, eu tenho maiores ganhos. Agora, quando você pega uma startup que ela fala, não, eu vou fazer só uma rodada, vou parar aqui. E ela não está tendo um trend de crescimento muito grande no faturamento, ou seja, ela não vai crescer tanto, para eu ter uma saída significativa é mais difícil. Então, uma coisa é a mentalidade de rodadas. Pensar que eu quero crescer com aquilo. Óbvio que também não podem ser tantas rodadas, porque senão a startup não consegue chegar num nível de ter uma série A ou sei lá, não precisa ser A, mas de ter uma valuation que ela seja significativa. Ao mesmo tempo, o investidor também tem que pensar o que ele quer. Ah, não, eu não quero esperar várias rodadas para eu conseguir ter um ganho muito grande, porque eu tenho um risco alto, que ela pode quebrar nesse caminho. Eu quero ter uma saída, um early exit. Eu quero sair quando ela já fez 2, 3 rodadas e aí ela já cresceu lá 4, 5 vezes o que eu apliquei e eu quero sair. Isso também é um caminho, porque tudo está relacionado ao perfil do investidor, né? Então, tem fundos que atuam dessa forma, pensando em early exit, o que é mais seguro. Tem outros que falam, não, eu vou até o fim e vou assumir o risco maior ainda com a startup. Então, até isso tem que ser pensado, né? Então, na hora que o investidor, ele entra, tem que entender qual que é o perfil dele, né? Como é que ele pensa nisso? Qual que é a tese dele? E aí, a tese também envolve as características do investidor. Que tipo de startup ele quer investir? Se ele quer algum nicho de mercado específico? Se ele quer ter um ticket específico para entrada? Porque às vezes você quer entrar numa startup, só que ela está com valuation já muito alto. E aí você tem um tanto de caixa. Você vai ter lá 0,5% da startup, é isso que você quer? Não, eu quero ter 5%, quero ter 4%, dentro de um contexto. E então você vai entrar num modelo bem pré-seed, ou num modelo que você está como investidor anjo, para você poder crescer mais com ela.
E aí isso é bem relativo, porque tem diversos tipos de investidores. Tem os family offices, tem até os fundos de investimentos, tem os CVCs, tem o investidor anjo. Então é avaliar qual que é o contexto que você está. Eu, como investidora anjo, tenho a minha tese, olho o modelo de co-investidora com fundo de investimento, mas também olho isso no cenário físico, né? Como é a Lilian, puramente, o que que ela pensa, né? Então eu tenho as características do que eu olho nas startups. Mas eu sempre busco olhar a oportunidade e olhar os founders, com quem que eu estou lidando ali. Uhum. E também como que eu consigo contribuir com o Smart Money, porque não adianta só o caixa, tem que ser alguma coisa que dentro daquela startup a minha agenda consiga agregar, o meu relacionamento consiga agregar e eu consiga levar ela para um próximo nível e ver ela crescendo. E graças a Deus eu tenho contribuído com as startups, eu tenho visto várias transformações e eu tô aqui para isso, eu estou servindo com elas e também tendo meu retorno no tempo, né, que se leva. Tem startups que levam até 10 anos para ter um retorno. Eu já tive exit em dois anos. Uhum. Então, é relativo. E é uma coisa que tem que ir tateando e sentindo em cada momento. Para quem quer agregar, né, essa diversificação, investindo em startups, qual o primeiro passo que esse investidor precisa tomar? Tá. Alguns caminhos que eu sempre digo, tá? Depende do tamanho do seu caixa. Poxa, eu tô com um caixa bom, sei lá, quero colocar um valor num VC. Uhum. Tem modelos de co-investidor onde você entra em pools. Por exemplo, eu quero entrar num pool de investimento. Por exemplo, Pool Aids. Dá para você colocar um caixa lá e investir com a gente. O teu valor vai ser diluído entre as startups. E as startups tendo ganhos no valuation, tendo crescimento, tendo a saída, você também vai ganhar o seu percentual proporcional. Ah, quer entrar num pool X lá, quer entrar no de inteligência artificial, acho que faz sentido com o que eu conheço. Também é um caminho, ou seja, ir para um cenário de CVC. Ah, não, estou começando, Lilia, não tenho muita grana ainda, tenho lá R$ 1.000. Tenho R$ 5.000, eu quero testar. Olha o modelo crowdfunding, olha uma plataforma, a Plata, por exemplo, é uma. E eu gosto do cenário da Plata, por quê? Porque normalmente as startups que já foram investidas por um pool vão para esse modelo crowdfunding, ou seja, elas já estão validadas, elas já passaram por due diligence, ou seja, é mais seguro. E aí você pode investir e ter lá o percentual proporcional ao cenário do valuation. Óbvio, é muito menor, mas você vai entendendo como funciona esse ecossistema. Então, acho que esse é um dos modelos, né? E aí, outra forma é um cenário com mais risco, é você conhecer uma startup, ir numa aceleradora, ir num hub de inovação, se tornar um anjo investidor e colocar um caixa específico por um percentual dessa startup. Mas sempre pensando como é que eu ofereço smart money, porque se você colocar o caixa por colocar, o teu risco é muito maior. Você não sabe o que está acontecendo, né? Você não sabe como que essa startup vai evoluir. E o modelo plataforma, ele é assim, porque você não consegue estar oferecendo o smart money. Pelo menos está lá o teu valor X. Tem outros tipos, tem AngelList, tem uma série, inclusive eu comento muito sobre isso e falo sobre todas no meu curso, da startup ao equity. Mas é um começo, eu acho que é isso. É um começo, é você ir testando e sentindo. E mais do que isso, você nesse ecossistema, você se desenvolve muito. Você aprende com as pessoas, você se conecta, você tem um network que ele é fundamental, inclusive para o seu negócio. Então, eu acho que na hora que os investidores se conectam, tem coisas que eles vão fazer que nem imaginam. Então, eu sou muito do netweaving, né? Eu me conecto com as pessoas sem sequer saber, estou servindo. Pode ser que vire alguma coisa, pode ser que não vire, não importa. O importante é a conexão que eu gerei com você e pode ser que lá na frente vire alguma coisa e tá tudo bem. Sem dúvida. E aí a gente falou de quem quer investir, né, na visão do investidor. E imagina assim, uma pessoa que ela, como você, lá na infância, teve uma picadinha empreendedora, né, ou pela família, ou porque às vezes mesmo vem nato, né, da pessoa. E ela tem uma grande ideia, uma grande solução e imagina que ela poderia fazer uma grande diferença para o mundo, mas ela não sabe como dar um primeiro passo. Quem ela deve procurar para ela desenvolver esse projeto, desenvolver essa solução, que pode ser uma solução de ajudar muitas pessoas, mas acima de tudo também uma empresa de muito sucesso e uma empresa de grandes ganhos, né, de grandes resultados. Bom, normalmente quando uma startup começa, ela começa num modelo bootstrap, que é ou o seu capital próprio ou o modelo Friends, Family and Fools, onde ele pega ali um capital da família, dos amigos, cria um boardzinho e coloca esse dinheiro. E aí, depois disso, ela vai desenvolvendo seu modelo de negócio, vai crescendo seu modelo de negócio, vai criando um MVP, que é um mínimo produto viável, vai testando no mercado e aí ela pode ir para um fundo anjo ou
dependendo do cenário, já ir para um CVC, ou um VC, ou até mesmo um fundo de investimento. É que cada um tem uma característica, cada um exige uma tese, né? Por exemplo, um fundo, ele pode exigir um faturamento mínimo de X por mês durante os últimos 12 meses. Poxa, a startup ainda está no começo, ela precisa trabalhar isso. Mas também tentar olhar as aceleradoras, tentar olhar as teses das incubadoras, tentar olhar os fundos. Não são fundos sociais, é fundo social, é o fundo que tem investimento para startup ou para ideias, de universidades, tem alguns que fazem esse tipo de trabalho. Inclusive, eu comento de alguns no meu curso também. Mas tentar olhar o seu modelo de negócio e ver como você consegue injetar dinheiro de forma que você não perca tanto no início. Mas fato é, todo investidor vai colocar dinheiro na hora que o founder coloca. Porque, poxa, se você colocou o seu na reta, eu também tenho que colocar o meu. Segurança, né? Já Uma passa mais confiança. segurança, porque, poxa, o dele também tá ali, né? Uhum. Ele investiu o dinheiro ali, agora eu vou chegar junto para fazer ele tracionar, para fazer ele crescer. E também você já buscar muito investimento logo no início é ruim, porque é ruim por um lado, né? Isso é uma opção, porque você entrega muito do seu equity, porque o valuation da sua empresa ele não está grande ainda. E aí alguém que vai entrar com algum dinheiro vai pegar um percentual alto da sua empresa. E aí, para você fazer novas rodadas, vai ficando cada vez mais difícil. Então, se você acredita no seu modelo de negócio, se você tem a condição financeira, se você consegue fazer esse FFF, Friends, Family and Fools, e começar, teoricamente, assim, o que eu digo de ideal. E depois, trabalhando MVP, trazendo o cliente para dentro, fazendo o negócio rentabilizar, funcionar, para depois buscar um cenário de captação para atração. Porque às vezes as pessoas saem buscando investimento, não sabem nem onde vão colocar. É verdade. E não sabem nem para quanto é. Eu vejo pitch que as pessoas chegam, não sabe, faz o pitch, não tem o valor do quanto que era o investimento, não tem o valor percentual de quanto vale a sua empresa, não sabe onde vai estar aplicando exatamente aquele dinheiro, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, muito estruturado. Então, entender, eu falo sempre buscar mentorias, entender o ecossistema de startup, olhar os workshops, se possível também acompanhar os meus conteúdos, tenho trazido bastante coisa sobre esse assunto, porque eu entendi que é uma deficiência, né? E quando eu fui para a Singularity em 2017, eu voltei com a cabeça completamente diferente quando eu fui para o Summit. Eu vi coisas que eu não via no Brasil. Aí depois eu fui para Israel em 2019, aí eu vi coisas que eu não via no Brasil. E um assunto que, poxa, tá aqui e é o jeito da gente fomentar o mercado empreendedor, né? Aí o pessoal fala, startup é uma empresa, gente. A diferença é que ela tem uma tecnologia embarcada, um produto escalável dentro desse contexto. Então, não deixa de ser uma empresa, tem um CNPJ do mesmo jeito. Então, não tem diferença, né? E demanda estudo, né? Muito estudo, porque Sim. você mesmo comentou sua trajetória de vários cursos que você fez, lugares que você visitou, trouxe tecnologia lá de fora, inteligência, né, do exterior e aqui no Brasil. E aí, assim, todo esse processo, a leitura que eu faço, né, até eu acho interessante nesse ponto da mentoria, né, ter um mentor é importante, porque toda a trajetória que a Lilian como mentora, ela passou durante a carreira dela, esses anos e anos de estudo e de experiências, o que que ela quer proporcionar como mentora, né? É encurtar esse prazo, mas Sim. não necessariamente te exclui a necessidade de estudar. E é importante passar por esse processo de cursos, de leitura, né, de visitar ambientes, estar conectado com pessoas, né, desse ecossistema para que consiga ter essa inteligência e essa educação, né, vamos dizer assim, para que você consiga evoluir dentro do seu projeto, né, Lilian? Sem dúvida, inclusive eu faço isso. Por exemplo, eu tenho os meus mentores. Jangui é um mentor. Hoje eu sou mentora do Êxito Mentor Experience, é uma imersão para empresários, onde eu levo tecnologia, eu falo do ecossistema de startup também, e eu aprendo muito com eles. Mas eles começaram lá de baixo também, ele foi de engraxate a bilionária. Você fala, poxa, por que eu não vou seguir uma pessoa e entender como ela faz, como ela lida, como ela se comporta, como é que ela olha a visão de negócio? Ele mesmo brinca, ele fala, eu não sou diferente de você, a diferença é o que está na minha cabeça, né? Então, por que não pensar e entender o que daquela cabeça eu quero seguir, né? Porque você não precisa seguir tudo. Você tem que olhar o que para você é irrelevante. João Kepler também, eu fiz a jornada Equity do João. Sempre quando tem algum treinamento de investidores, participo dos eventos. Estou sempre conectada, vendo o que tem de assunto novo, vou me atualizando. É uma referência para mim, todos os conteúdos que ele traz. Eu brinco que é meu bench, é como eu olho, né? Só que eu sou uma característica feminina que, claro, estou cada vez mais me desenvolvendo. Mas eu vejo desafios, né, da gente buscar cada vez mais mulheres para trazer para perto disso. E uma outra coisa que eu sinto falta também, Vanessa, é conselho.
Mulheres em conselho. Quando eu fiz a minha formação de conselheira, eu vi a dificuldade que é para as mulheres estarem se encaixando em conselho, né? E um caminho é o conselho em startup. Por exemplo, eu já sou conselheira em 2 das startups que eu invisto, e eu acompanho isso. E outra, eu sou conselheira com o cenário de Smart Money, então acabam sendo 3. Lidero também a parte do conselho do Instituto. E eu acho que a gente vai se abrindo, né? Vai vendo essas possibilidades. E oferecer conselho é uma mentoria também, de uma certa forma. Óbvio que de uma forma diferente, porque você entra mais numa parte consultiva. Então, o papel de buscar conhecimento com o outro, ele é fundamental. E aí isso envolve olhar todos esses aspectos, principalmente o cenário de mentoria, de como é que um mentor pode te levar para um próximo nível. E aí, já puxando esse gancho aí do próximo nível, né, que você tanto fala, que é a sua missão, né, de levar as pessoas para um próximo nível, o que para você, uma visão ampla, e aí trazendo uma mensagem também final aqui para os nossos ouvintes, o que para você é ir ao próximo nível, chegar ao próximo nível? É sempre ser melhor amanhã do que eu fui ontem. E ser hoje do que eu fui ontem, ser amanhã do que eu fui hoje. E eu falo que não é só no aspecto profissional, é no seu aspecto, é você. Você olhar. Eu gosto de olhar situações. As minhas sobrinhas brincam comigo, elas falam, ai. Minha mãe uma vez fez uma pergunta para elas, mas de quem vocês têm mais medo? Do papai, da mamãe, da madrinha, do vovô, da vovó? Não, da madrinha. Como assim medo? Não, não é medo. Falo, por quê? Não, porque ela é a razão. Porque eu sempre olho para elas e converso, né? Falo, ó, tá vendo isso aqui, ó? Se você vir para essa decisão aqui, você vai ter isso aqui. Se você tomar essa decisão, você vai ter isso aqui. Quem vai tomar essa decisão é você. Então, eu acho que te levar para o próximo nível é você entender onde você tá e para onde você quer ir e o que isso vai te trazer. Porque às vezes as pessoas querem as coisas, mas não entendem que vem outras coisas junto. A gente pede para o universo e depois fala, nossa, estou cansada, mas você pediu aquilo. Então aguenta agora o que vem junto, né? Verdade, a cada escolha é uma renúncia, né? Exato. E tentar olhar as consequências, o que né? você quer ter no final. Quando eu brinco que eu quero viver, eu quero viver. Eu quero viver essa jornada, eu quero viver entregando sorrisos, eu quero viver entregando coisas boas, eu quero viver entregando negócios, fazendo as coisas crescerem, fazendo o mundo ser transformado. Isso é levar as pessoas para o próximo nível, né? Na hora que alguém faz uma mentoria comigo e me traz um feedback, fala, putz, Lilian, acho que você já acompanhou em algumas rodadas. Lilian, só daquele papo que eu tive com você, eu já consegui mais 3 clientes. Já consegui pivotar o meu modelo, eu já consegui fazer a transformação que eu precisava, às vezes por uma agenda que a gente construiu. Então, eu acho que isso é importante, né? Com quem você se conecta, você sai melhor daquela situação, seja no seu negócio, seja na sua vida. Eu diria que em tudo. Porque a gente está aqui, nessa vida, nessa jornada, para viver ela bem. Porque eu não sei para onde a gente vai depois. Eu acho que lá para cima, lá para o céu. E eu até brinco, quando eu chegar lá, a Pidona vai chegar, que eu sou Pidona, ele vai chegar lá em cima e vai falar, ó, chegou a Pidona. Eu falo, calma que tem mais um pedido. Aí ele vai falar qual? Eu falo, quero todo mundo que eu amo comigo aqui, viu? Se estiver lá embaixo, você pode trazer. Muito bom, Lilian. Olha, e aí a última mensagem para quem tiver interesse em ter mais conhecimento de startup, qual o curso, qual a mentoria, onde encontrar esse conhecimento tão rico que você está fornecendo? Se vocês entrarem no Google e digitarem Lilian Primo Albuquerque, vai ter uma série de conteúdos. Meu Instagram é @Lilian_Primo Albuquerque. Tem o link list lá, tem uma série de conteúdos no meu link list. E nesse link list tem a minha página, a landing page do Método LPA, onde eu falo da startup ao equity. Então tem bastante conteúdo. Vão me acompanhando nas redes sociais, que eu divulgo as palestras, divulgo os eventos, tem bastante coisa acontecendo. Prazer estar aqui, Vanessa. Maravilha. E para vocês, mulheres investidoras ou que querem investir, eu estou lançando um e-book Finanças para Mulheres. E aí, esse e-book vocês acessam no meu Instagram, Vanessa_Invest. Lá no link da bio vocês conseguem adquirir esse e-book. E aí complementa esse conteúdo tão rico que a gente trouxe aqui para dar força para vocês e coragem para vocês adentrar esse mercado de investimento que é tão valioso para vocês conseguirem multiplicar o patrimônio da família ou o patrimônio individual de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, dá um like aqui, compartilhe com suas amigas, com seus amigos e sigam a Lilian Prima. Obrigada, gente. Um abraço. Muito obrigada.